Amém. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Zacarias, profeta Zacarias. Eu quero ler o capítulo 4. Zacarias, está aí na Bíblia, viu, meu irmão? Se você não achou, sua Bíblia veio com defeito. Está aí, está quase no finalzinho do Velho Testamento. No celular fica mais fácil de você encontrar. Mas eu quero ler a partir do versículo 6. Zacarias 4, a partir do versículo 6. Vamos ler? Podemos ler? Se você encontrou, fique de pé para a leitura da palavra. Ela é maior do que nós, merece o nosso respeito, merece a nossa devoção. É um ato de entrega, é um ato de reverência, e é importante que você faça. Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vamos ler o versículo 6 todos juntos para finalizarmos. Diz assim: então a palavra do Senhor, vamos começar daí. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Vamos? Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, não por força, não, agora com vontade, para estremecer o céu, vai. Não por força, Senhor, nós confiamos nessa palavra e nós sabemos que aquilo que o Senhor vai fazer, só o Senhor pode fazer. Nós descansamos em Ti e Te pedimos, fala conosco nessa noite, visita-nos com o poder da Tua palavra. É o que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, Zorobabel é uma figura interessante. É um personagem bíblico pouco explorado, talvez muita gente não conheça. Mas ele é um dos príncipes de Judá. Ele é um dos governadores de Judá, que contribui agora para a retirada do povo de Israel do meio babilônico. A profecia de Jeremias se cumpre, os 70 anos de cativeiro babilônico acabam, e agora o povo de Israel, que andava longe dos caminhos do Senhor, que tinha se desviado dos projetos de Deus, agora eles têm a oportunidade. Deus levanta um rei que agora libera o povo para voltar para sua casa. Então todo o povo de Israel, preso na Babilônia, está voltando para Jerusalém, está voltando agora para sua terra natal. Imagine, uma geração inteira se passou, 70 anos, fala de quase 2 gerações, né? Quem talvez nasceu no cativeiro, nunca tinha conhecido a sua terra natal. Anos tinham se passado, a força daqueles que eram mais velhos, que tinham conhecido o esplendor de Israel, o esplendor do templo, a glória de Deus que estava sobre eles, agora estava totalmente desmotivado, desencorajado. Foram anos de humilhação, anos de sofrimento, e Zorobabel agora tem uma grande tarefa: pegar esse povo todo reunido na Babilônia e liderar esse primeiro grupo que sai então desse cativeiro. Porque você lembra, o povo de Israel voltava e mexia, eles se desviavam do projeto de Deus, então os inimigos vinham e os levavam cativos. Todas as vezes que eles entravam numa rota de desobediência, todas as vezes que eles entravam numa rota de
de rebeldia, de idolatria, de colocar qualquer outra coisa no coração. Eles saíam de debaixo da proteção do Senhor e os inimigos vinham. Então eles tinham sido levados e 70 anos ficaram lá. Agora Deus ouviu o clamor daquele povo que estava na luta, que estava no cativeiro, e agora levanta um rei que os libera para voltar para casa. Mas voltar para casa tem uma conotação de desafio, porque Jerusalém não estava mais do jeito que estava. As coisas não tinham permanecido do jeito que estavam. As coisas estavam terríveis. O caos havia se instalado. A cidade estava com os muros quebrados. O templo estava pedra sobre pedra, estava totalmente destruído. Tudo que eles tinham de memória, suas casas, aquilo que eles prezavam, tudo isso havia sido destruído. Então Deus começa uma obra através de Esdras. Esdras vai ser um desses homens que vai ser levantado pelo Senhor para começar a reconstrução. Mas os inimigos vêm, porque todas as vezes que nós nos colocamos diante de projetos de reconstrução, os inimigos vão se levantar contra nós. Deus já está começando a falar alguma coisa aqui, meu irmão. Deus já está começando a mexer de alguma forma. Fique ligado, porque Deus está falando toda a hora do culto. Deus está falando alguma coisa, amém? Então a gente precisa pegar o que Deus está falando. Sempre quando eu e você nos engajamos em um projeto de reconstrução, e fique na expectativa de que vai haver algum tipo de retaliação. Isso é natural. Para nós que somos do Espírito, nós já sabemos. Todas as vezes que nós nos engajamos, uma força, uma pressão que vem para tentar impedir o agir de Deus. A obra estanca com Esdras, mas Deus com o tempo vai levantando Zorobabel, e então levanta também um rei sobre ele, que vai o ajudá-lo a que os inimigos não interrompam a obra. Por isso você viu aqui que Deus disse, ele começa e ele vai terminar, para que todos saibam que eu estou com ele. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está hoje em algum projeto de reconstrução. Essa palavra que eu tenho para você, essa semana eu tenho orado, tenho buscado ao Senhor, e enquanto eu orava por esse culto, orava pela sua vida, eu via uma casa que ainda não estava pronta, e uma casa totalmente cheia de escombros, sujeira, ela não estava bem terminada, as paredes não estavam findadas, e eu dizia, Senhor, o que é isso? Ele disse, esse é o trabalho que eu estou fazendo com o meu povo. Quem olha de fora diz, está abandonado. Quem olha de fora diz, ainda tem muita coisa para fazer. Quem olha de fora diz assim, está feio, está sujo, não está bom, mas eu sou o Senhor que vou colocar tudo no lugar. Eu estou trabalhando, essa obra que eu comecei, eu sou fiel para cumpri-la. Para quem não sabe, eu estou no silêncio trabalhando. Essa palavra é para alguém aqui nessa noite. Eu estou no silêncio trabalhando, uma obra que não se ouve barulho, uma obra que não se ouve uma batida de martelo, não se vê movendo nada, ninguém está trabalhando naquela obra, parecia estar abandonada, e o Senhor está dizendo, eu estou trabalhando no meio do silêncio, eu estou trabalhando quando ninguém vê, eu chego, eu faço, eu levanto, no meu tempo tudo vai voltar para o lugar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida aqui nessa noite, meu irmão. Deus pode não estar fazendo barulho, mas Ele está trabalhando. Deus pode às vezes não estar movendo do jeito que você quer, mas o Senhor está edificando a casa que o Senhor está edificando. Como mesmo lá o profeta tinha dito debaixo de Zorobabel, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Essa é a promessa sobre Zorobabel. Zorobabel então recebe esse desafio, e ele é a figura daqueles que estão construindo ou reconstruindo algo grande em nome do Senhor. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo aí dentro dos desafios que Deus lhe deu, mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te encher de direções proféticas, para você continuar construindo. E para que você continue construindo, você vai precisar de um fator muito importante. Você vai precisar de força. E o tema daquilo que eu quero trabalhar nessa noite tem o título de escolha bem a sua fonte de força. Escolha bem a sua fonte de força, a sua fonte de poder. Sabe, irmãos, o nome Zorobabel há muitas maneiras, né? Há muitas traduções, mas a tradução mais próxima do nome Zorobabel é semeando na confusão.
semeando no meio das coisas que eu não estou entendendo. Zorobabel significa semear no meio do caos. E sabe, irmãos, ele como líder, ele vai juntar esse povo de Israel para retornar do cativeiro babilônico, como nós já dissemos, com um só propósito. O propósito de Zorobabel é reedificar Jerusalém. E em particular, Zorobabel tem uma missão. Ele começa a reconstrução da cidade pela reconstrução do templo. Ele vai ser aquele que vai retomar a obra do templo. O templo é o lugar de comunhão, de intimidade, de revelação, de presença de Deus. E deixa eu te dizer já, desde o começo dessa palavra, você precisa muito bem, irmãos, ter força. Se você está num projeto para reconstruir, seja aquilo que você está reconstruindo. Nós estamos ainda no ano do recomeço. Ainda no ano onde nós estamos retomando algumas coisas na nossa vida, onde nós estamos erguendo algumas situações. E deixa eu te dizer, a primeira coisa que você precisa entender para escolher bem a sua fonte de força é entender que nada acontece se você primeiro não colocar o seu lugar de intimidade e de presença de Deus de volta no lugar. Zorobabel começa e o projeto particular dele é na reconstrução do templo. Se você ler lá, tire essa leitura para fazer essa semana em Esdras, no capítulo 3, conta a história da reedificação do templo por Zorobabel. E você vai achar lá pontos específicos, um dia a gente prega sobre isso, sobre o que ele fez para reconstruir isso. Mas esse homem estava debaixo de uma promessa. Deus tinha dito para ele: a glória da última casa será maior do que a da primeira. E debaixo dessa promessa, ele vai agora em direção a esse maior desafio. Porque reconstruir é muito desafiador. Reconstrução demanda de nós muito esforço, investimento, tempo, demanda paciência, demanda de nós tudo o que nós temos. Sabe, irmãos, o seu desafio era um desafio enorme, mas Zorobabel tinha um coração fiel. Sabe, eu sei que nessa noite aqui Deus tem escolhido os fiéis. Deus está te dando, meu irmão, esse desafio gigante para você fazer lá na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida emocional, na sua vida profissional. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus olhou você e viu um coração fiel. Se entregasse esse desafio para qualquer outra pessoa, já tinha desistido pelo meio do caminho. Mas quando do céu Deus olhou para você e disse: eu vou contar com ele, eu vou contar com ela, porque ele e ela são fiéis. A missão de Zorobabel, ela vai ser executada com muitas resistências. E eu sei, você está sofrendo resistências aí? Nem fala nada, né? Só olha para frente, balança a cabeça, porque às vezes a resistência está bem do seu lado, né? Então só olha para frente, faz sinal de paisagem. Só está sofrendo resistência? Eu sei, eu já ouvi falar disso, né? Mais ou menos. Não causa problema agora não. Porque a missão que nós temos como Zorobabel, ela vai sempre ser executada por muitas resistências. Resistências externas e resistências internas. De fora vinham as pressões, os inimigos. Os inimigos que não queriam ver o fortalecimento do povo de Judá, o povo de Israel. Os inimigos disseram: não dá para eles, se eles retomarem, se eles se posicionarem, se der certo para eles, talvez isso é uma ameaça para nós. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: as pressões vêm da área externa. Quando você começa uma reconstrução, seja na sua vida, talvez você está dando os primeiros passos no seu recomeço com Deus. Talvez você está vivendo lá um tempo para você perdoar, para você dar um voto de confiança, para você se lançar diante de um desafio que Deus tem lhe dado. E saiba disso, as pressões exteriores vão vir, sabe por quê? Porque todas as vezes que você se aprumar, todas as vezes que você se levantar, você se torna uma ameaça para o reino das trevas. Você é uma arma perigosa para o inimigo. Sabe por quê? Porque quando você fala, o inferno cai por terra. Quando você se posiciona, os inimigos eles se amedrontam, porque há em você um poder que é maior do que eles. Não porque é você, mas porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida. Então todas as vezes que a gente vai ter, irmãos, as retaliações, as coisas que vêm, não tenha medo disso, porque elas vão vir mesmo. E se vierem, é sinal de que você está se aprumando.
Vida tranquila, vida sem retaliações, você vai ter no céu. Quando você está orando dizendo assim, Senhor, me livra de tudo, você está dizendo, Senhor, me resgata logo, me leva para a glória. Porque enquanto você estiver aqui, você pode sofrer retaliações, mas uma coisa você tem que ter certeza: a palavra que está sobre você, a promessa de Deus sobre a sua vida, a unção do Senhor que te guarda, ela também é real, meu irmão. Assim como os ataques são reais, a proteção do nosso Deus também é real. De fora vem os inimigos não querendo que Judá se posicionasse. E de dentro vinha o desânimo. Desânimo daqueles que estavam tão apegados ao velho templo, à estrutura da cidade antiga, a tudo que eles tinham visto. Se tornaram saudosistas de um tempo que já tinha sido vivido. Que eles agora, ao olhar para o caos, eles se negavam a investir em algo novo. Porque diante das situações, você tem duas opções, meu irmão. Ou você olha para trás e fica vivendo no passado que você teve, ou você encara o caos e as situações como elas estão e enxerga isso com os olhos espirituais e diz: se o Senhor me trouxe até aqui, Ele vai continuar me fazendo prosperar. Tem muita gente, irmãos, que diante dos desafios, quando vê o caos, as situações, como não é o que você espera, a gente vive no projeto, a gente sempre vive no projeto do ideal e nunca do real. A gente olha para o ideal e como se aquilo nos aprisionasse. E como a gente não tem o ideal ainda, a gente nem caminha para lá, então a gente já abandona, abre mão, perde as forças. Meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor dizer que nessa construção que Deus está fazendo, nessa obra que Deus está esperando, Ele está dizendo para nós: escolha bem a sua força, porque eu não quero que você olhe para as coisas com os seus olhos naturais, eu quero que você olhe aquilo que está à sua volta com os meus olhos. Eu estou fazendo uma grande obra. Muitas vezes, irmãos, a gente se vê assim, desafiados a edificar algo novo para a glória do Senhor, algo para a glória de Deus, mas nós estamos enfrentando todo tipo de oposição. O chamado cristão, ele consiste em construir ou reconstruir coisas. Nossas famílias, nossa saúde interior, o nosso ministério, os negócios do reino, a identidade de outras pessoas. São tantos os desafios de reconstrução, que aí logo nós colocamos a nossa mão da massa. E aí começa a perceber que as lutas, elas não vão ser poucas, e elas não vão ser fáceis. E o que pode então sustentar até que a gente chegue no final dessa construção? O que nos sustenta para a gente ter bom sucesso naquilo que nós estamos fazendo, sermos eficazes naquilo que Deus nos chamou? Se nós tivermos uma palavra de Deus e guardarmos o nosso coração, meu irmão, se nós tivermos na nossa vida a palavra que foi liberada sobre nós, se nós guardarmos o nosso coração de tudo aquilo que tem roubado a nossa força, de tudo aquilo que tem roubado o nosso vigor, de tudo aquilo que tem roubado o nosso ânimo diante do Senhor, meu irmão, essas armas serão fontes de poder que vão nos sustentar até o fim. Foi isso que aconteceu com Zorobabel. O Senhor envia uma mensagem para ele. Quando ele está lá, ele tinha uma palavra: Zorobabel, vai, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ele vai fazer. Quando ele começa a fazer, a resistência se instala. E aí Deus, que conhece o coração humano, Deus não deixa os seus filhos sem a sua voz. Não, deixa eu dizer isso de novo para você. Deus não deixa os seus filhos sem a sua voz. Você não está perdido, meu irmão. Você não está abandonado. Você não está rejeitado. Deus não deixa filho sem ouvir os seus comandos, as suas direções. Talvez hoje, nessa noite, é a oportunidade de você se alinhar, porque a voz de Deus está sobre você. Meu irmão, a palavra de Deus já foi liberada sobre a tua vida. Deus não deixa os seus filhos sem a sua voz. Então, quando ele está lá no meio daquele desafio, Deus levanta o profeta Zacarias e libera uma palavra sobre ele. Porque já sabia, Zorobabel pode desistir, Zorobabel pode olhar os desafios que vêm de dentro, os desafios que vêm de fora, as situações que estão acontecendo e parar pelo meio do caminho. Não, eu não vou deixar não. Ei, Zorobabel, eu tomo você pela tua mão.
Ei, Zorobabel, eu estou te dizendo, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Ei, Zorobabel, eu estou te dizendo que você começou essa questão, ninguém viu, ninguém sabe, talvez você se sinta pequeno, sem recurso, mas eu estou te dizendo, eu vou te levar até o fim dessa situação. Ninguém despreze os começos pequenos, porque pode parecer que não vai dar em nada, mas eu estou nesse negócio contigo, Zorobabel. A gente às vezes vem para um culto querendo que, se um profeta falasse comigo, meu irmão, hoje usa do profeta Zacarias para falar com você. Hoje quem se levanta é o profeta Zacarias para dar força àquele que está querendo baixar as suas mãos. Hoje o profeta Zacarias está falando no teu coração, você que está num projeto de reconstrução, vida de Deus vem sobre você nessa noite. Olha para essa obra, imagina essa construção toda inacabada. Imagina o tanto que você ainda tem que fazer, mas ouça a voz por detrás de você dizendo, não é por força nem por violência, não é no esforço do teu braço, não é você que vai fazer, você só vai testemunhar aquilo que eu vou cooperar para acontecer. E aí, irmãos, a gente precisa entender isso. O Senhor envia então essa mensagem através do profeta Zacarias, porque essa mensagem, assim como você está aqui hoje, não é sem propósito. Hoje você veio aqui porque você veio receber essa palavra de Deus para continuar prosseguindo. Zacarias libera essa palavra sobre Zorobabel e ela foi chave para o êxito de Zorobabel. Ela foi chave para sustentar ele nessa missão que ele tinha. Então eu quero destrinchar algumas coisas aqui. Vamos juntos, irmãos? Vamos juntos? A primeira coisa que eu quero trazer para você, a primeira direção que Deus deu a Zorobabel e que Deus está dando a você nessa noite é o seguinte: quer receber conselhos da parte do Senhor? Quantos querem conselhos da parte do Senhor? A primeira direção aqui foi: espere totalmente na graça de Deus. Você está ouvindo aí, irmão? Vou dizer para esse pessoal aqui, espere totalmente na graça de Deus. Na graça de Deus. Espere totalmente na graça. Essa é a direção. A primeira coisa que Deus fala através de Zacarias para Zorobabel é isso. O texto diz lá, e a palavra veio do Senhor a Zorobabel, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A gente precisa entender o que é isso. Viver debaixo dessa graça, viver totalmente na graça de Deus. O que é isso? A gente precisa entender a dimensão da fé que nós fomos chamados para operar, irmãos. Se como crentes nós não tivermos, claro, a dimensão da fé que nós fomos chamados para operar, nós vamos sucumbir diante dos desafios. As nossas conquistas sobrenaturais, elas não vão acontecer pela força do nosso braço ou pela violência das nossas ações, mas elas virão acontecer, elas surgirão pela nossa confiança e a nossa submissão ao Espírito de Deus. Eu vim aqui da parte do Senhor tirar um peso sobre os teus ombros nessa noite. Eu não sei, mas esse mês Deus está tirando, é uma sessão de descarrego. Cada culto aqui está sendo uma sessão de descarrego. E olha que nem está sendo o Vale do Sal. A gente nem precisa botar o Vale do Sal aqui, porque hoje Deus está liberando uma palavra para tirar o peso sobre os seus ombros, meu irmão. Tem gente que está chegando aqui nesse domingo já cansado. Começa amanhã, já segunda-feira cansado, porque você está lutando, você está guerreando, você está fazendo tudo. Você se sente aí tão sobrecarregado, tão cheio, tão com falta de esperança. Parece que as suas forças, lembra do domingo passado, estão sendo drenadas, porque você faz, você vai e você vem, e aí as coisas não acontecem do jeito que você quer, meu irmão. A palavra de Deus para você, o conselho, a primeira coisa para você continuar prosseguindo e reconstruindo e ter sucesso, ser eficaz naquilo, no desafio que Deus te deu, é confie na graça de Deus. Não é você. Tem gente que está dando soco no vento, tem gente que está fazendo aquilo que não foi chamado para fazer, tem gente que está se preocupando quando é Deus que está cuidando, tem gente que está se esgotando quando é o Senhor que precisa estar trabalhando. Meu irmão, minha irmã, receba a força de Deus, confie na graça do Senhor. O Senhor é uma fonte de poder disponível a todo aquele que precisa. Talvez você está desconectado do Senhor, a tua força está indo muito embora, sabe por quê?
Porque você está desconectado com Deus. Talvez você está reclamando muito e orando pouco. Talvez você está profetizando muito caos e falando pouco o que a palavra diz a respeito dessa situação. Talvez você está gastando o teu tempo preocupado fazendo contas, quando você deveria deixar fluir. Claro, se preocupar na medida que você tem, na medida saudável, mas não perder sua noite de sono, deixar tocar um louvor e dizer: Pai, eu confio no Senhor. Eu não sei nem para onde isso vai, mas eu sei que o Senhor está no controle dessa situação. Toma o volante, Jesus, faz o que o Senhor quiser. Eu já não sei mais nada, eu só sei que eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero ver a mão do Senhor sobre mim. Se nós não entendemos que para vencer os desafios eu vou precisar do poder do Espírito de Deus, eu vou perecer, eu vou desistir. Por isso que a descida do Espírito Santo, ela foi anunciada com tanta expectativa por Jesus. Ele disse: eu vou, mas vocês não fiquem tristes não, porque eu vou para o Pai, mas virá sobre vocês o Espírito que vai ajudar vocês em todas as situações. Embora os discípulos não entendessem a matemática que Jesus estava propondo, o Senhor sabia a revolução que seria iniciada quando aqueles homens comuns, sem recursos, sem instrução, sem saída, sem perspectiva, quando aqueles homens que não tinham nada para oferecer para a sociedade, se movessem no seu nome cheios do Espírito Santo. João 16:7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviar para vocês esse Consolador. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Viver pela fé não é deixar o barco rolar, não. Ah, não, vou viver pela fé, então vou deixar, não vou fazer nada, vou cruzar o braço e vou ficar aqui. Não, viver pela fé não é isso não. Viver pela fé é escolher, é uma ação, demanda esforço, foco, persistência. Viver pela fé é escolher confiar na fidelidade de Deus, quando a tarefa que temos é maior do que os nossos recursos naturais. Viver por fé é tomar uma posição ativa. Não é deitar na rede e deixar o negócio rodar, não. Viver pela fé é se levantar e dizer: eu escolho acreditar no que a palavra diz, eu escolho acreditar no que o Senhor liberou sobre a minha vida, eu escolho viver diante dos princípios da palavra, eu não abro mão. Viver pela fé é a nossa responsabilidade de decidir se edificaremos com base no nosso esforço ou se nós edificaremos no poder da graça de Deus. Infelizmente, irmãos, tem muita gente que diz confiar no Senhor, que diz ser cristão, que diz entender de Deus, conhecer a palavra, mas quando chegam os desafios, você escolhe construir em cima daquilo que você pode. E quando nós escolhemos construir naquilo que a gente pode, meu irmão, pega essa construção aí, essa imagem que a gente está trabalhando hoje, pega essa imagem de construção de uma casa, tenta você, vai lá, bota tijolo sobre tijolo, vai lá, constrói, bate a laje dessa casa, reboca as paredes, faz a instalação toda, pensa em todos os detalhes dessa construção, meu irmão. Quando você olha essa casa, você diz: meu Deus, eu sozinho não dou conta. Você já construiu alguma coisa sozinho? Você chega até o final, você pode chegar até o final, mas que foi muito suor e sangue, foi. Que foi muito investimento, foi. Que foi muito estresse, dor de cabeça, foi. Que foi muito recurso investido, foi. Você pode até chegar no final, mas você demora mais e se gasta mais. Mas quando você confia no poder da graça de Deus, quando você confia no poder do Espírito do Senhor, meu irmão,
No meio da construção, você olha e você diz: eu só profetizo, eu levanto as minhas mãos. Papai, o que o Senhor quer que eu faça agora? Ah, Senhor, está aqui, Deus. Eu vou responder segundo o projeto do Senhor, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Talvez você está aí tão preocupado com as coisas que estão acontecendo lá na sua casa, que você fala, você chama para conversar, você corrige, você bate, você faz, e você grita, e você aí não está vendo resultado, meu irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: confie na graça de Deus. Pode parecer que não está dando resultado, pode parecer que todo mundo te ache louco, que você abriu mão, que você não está falando mais nada, que você não está fazendo, mas meu irmão, sabe o que lá dentro você está decidindo? Eu confio no Senhor. Se eu tiver que falar agora, eu falo nos pés de papai. Se eu tiver que dizer agora, eu só digo o que a palavra diz a respeito disso. Eu não aceito os meus filhos na droga, eu não aceito essa rebeldia, eu não aceito esse coração revoltado, eu não aceito essas palavras duras, eu não aceito. A minha guerra não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Eu verei a minha família no altar do Senhor. O meu casamento não vai ser ganho na briga, não vai ser quem fala mais alto, não vai ser quem comanda primeiro, não vai ser nada de gritaria dentro de casa. Sabe, às vezes você vai ser tentado. Bota um copo de água lá, meu irmão, não é no rádio não, pode botar no rádio também para orar, mas bota um copo de água onde você estiver. Quando tiver vontade de falar alguma coisa, enche a boca de água, e aí não tem como falar mais nada. Fica quietinho e só fica em pensamento: o sangue de Jesus tem poder. Essa guerra vai ser vencida pelo poder do sangue de Jesus. Esse homem vai ser liberto, essa mulher, esse diabo que usa ela, vai embora. Mas não fala isso para ela não, nem põe a mão na cabeça dela não. Fala aqui do pensamento: dobra o teu joelho lá no banheiro, tira um tempo a sós com Deus, meu irmão. Não é por força, nem por violência. Essa guerra aí vai ser vencida pelo Espírito do Senhor. Não porque eu vou fazer, eu vou falar, eu vou acontecer. Ei, vem cá. O Espírito está dizendo para você: para de se desgastar. Quando você grita, você perde a razão. Quando você se ira, você pode estar com toda a razão, meu irmão. Deixa eu te dar uma dica: você pode estar com razão, você pode estar certo no que você está falando. Quando você vai com força e com violência, você perde a razão. Até o que você está falando tem sentido, mas você falou com força e violência, acabou. Perde a razão. Você não vai perder a razão não, meu irmão. Você está certo no que você está lutando. O diabo não vai envergonhar você nessa situação não. Essa pessoa aqui ficou muito quietinha, esse aqui levantou a mão mais rápido. O diabo não vai envergonhar vocês aqui não, meu irmão. Não vai mesmo. Satanás, você pensou que vai envergonhar a gente lá naquele trabalho? Não vai não. Não é por força nem por violência. Eu tenho um advogado que peleja por mim. Eu tenho o Senhor que se levanta ao meu favor. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Nenhuma arma forjada contra a minha vida prospera. Nenhuma língua felina que se levanta contra mim pode dar resultado. Não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. Não é naquilo que você está achando de direito. Não é aquilo que você está batendo. Eu vou processar, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, meu irmão. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que ele tem que ser bobo? Não, bobo não, estratégico. Bobo não. Aqui não tem bobo não. Aqui tem gente sábia. Bobo é o diabo, que continua trabalhando sabendo que ele vai perder. Por mim ele já tinha que desistir agora, né? Porque já sabe o final dele. Ele que é bobo. Nós somos sábios, prudentes. Eu sei, está difícil. Tem gente me olhando aqui dizendo: pastor, que o senhor não conhece a minha situação, e você também não conhece a minha. Quando eu estou pregando aqui, eu não estou pregando baseado na minha experiência, eu estou pregando o que a palavra está dizendo para você. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Quando você tenta tirar o Espírito do Senhor, dá tudo errado. Para de tentar. Para de se esforçar. Porque hoje a gente vive a tarefa, o desafio de Deus, baseado nos nossos esforços. Então, a escolha é sua.
A gente luta, às vezes, guerras espirituais com armas carnais. Muitas vezes, irmãos, você corre o grande risco de estar lutando no natural, ou lutando no espiritual, que deveria ser espiritual, com armas carnais. E aí a gente vai se esforçando, se esgotando, porque a gente está fazendo, e a gente está fazendo, e não está dando resultado. No entanto, o que a gente precisava fazer é simples. A gente precisava investir no nosso relacionamento com o Senhor. Posso te dar uma dica aí, meu irmão? Posso? Está faltando é a oração. A guerra está grande? Ah, mas eu tenho orado bastante. Pois é, porque às vezes a gente ora para que Deus mude o outro, mas Deus está querendo fazer na oração é que eu mude. Está faltando oração. Oração não é passo de macumba, não. Eu vou lá e peço o Pai de Santo para fazer um negócio para atingir os outros. Oração não é isso, não. Você ora, meu irmão, não é para que Deus faça o que você quer. Você ora para que você se encaixe no que Deus quer de você naquela situação. Por isso que é difícil a gente orar. A gente ora uma vez, duas, Deus não fez o que eu quero, eu desisto. Mas a persistência em fazer pelo Espírito do Senhor é dizer, eu vou orar até que o Senhor mude eu. E como que alguém muda se não quer mudar? Não, mas eu estou certo. Eu estou com a razão. E é aí que entra o Espírito de Deus. Porque não tem como convencer alguém que está certo que ela não está certa. Então não é por força e nem por poder, é pelo Espírito do Senhor. Tem gente, irmãos, que vai desistir fácil. Que é intervenção natural naquilo que só pode acontecer a nível sobrenatural. Claro, existem maneiras, posicionamentos, eu estou dizendo aqui para você, existem coisas que você precisa fazer mesmo. Mas eu estou trazendo uma esperança para você que já tem tentado de tudo. E às vezes Deus está dizendo para você, se dedique mais. Ore mais. Invista mais no relacionamento, semeie mais no Espírito, deixe Ele operar sobrenaturalmente na força do seu poder a teu favor, meu irmão. Eu profetizo no nome de Jesus. Quantos recebem? Levanta a sua mão para receber nessa noite. Eu profetizo que essa situação que você está reconstruindo, essa situação que você está lutando, meu irmão, você vai ver a ação de Deus nessa situação essa semana. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que aquilo que você precisa ver da parte do Senhor, há de acontecer um sinal do Espírito nessa semana. Você vai ver. Quantos creem nisso? Quem crê vê a glória de Deus. Segundo conselho para a gente caminhar. Primeira coisa então é confie na graça de Deus. Segunda coisa que Deus fala a Zorobabel, no meio daquilo que ele precisava para ter força, confie que os seus inimigos serão abatidos pelo Todo-Poderoso. Eu profetizo isso aqui, meu irmão. Estou profetizando sobre você porque é a palavra de Deus que está vindo sobre nós hoje. Confie que os seus inimigos vão ser abatidos pelo Todo-Poderoso. Olha o que Zacarias, usado por Deus, diz a Zorobabel, lá no versículo 7. Não por força, foi o versículo 6. E aí no versículo 7 diz o quê? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Quem és tu, ó grande... Ah, meu irmão, você não sei se você está entendendo, não. Você pensa aí na situação que você está enfrentando, nessa guerra que está se estabelecendo sobre você. Hoje o Senhor diz, a palavra de Deus diz sobre você: quem é tu, ó grande dívida? Quem é tu, ó grande empecilho? Quem é tu, ó grande afronta? Quem é tu, ó grande perturbação? Quem é tu, ó grande... Quem é você que está vindo contra o povo chamado povo de Deus? Quem é você diante dessa pessoa? Você vai deixar de ser esse grande para ser campina, para ser pisoteado. Você está por debaixo dos pés do meu povo. O Senhor se encarrega, meu irmão, diretamente das resistências que se levantam contra os seus propósitos. Isso aí, glória a Deus. Vou dizer isso de novo. Deus se encarrega
diretamente de cuidar e de resolver toda resistência que se levanta diante do propósito do Senhor. Nesse texto aqui, a palavra sai de Zorobabel e agora é destinada para quem se levanta contra. Zorobabel está fazendo alguma coisa, irmãos? Não, está só olhando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ver Deus levantando para guerrear as tuas guerras. A palavra sai de Zorobabel e agora volta para os inimigos. E essa palavra desafia os inimigos, reduz os inimigos e respalda Zorobabel. Está dizendo: quem é você aí, ó grande monte? Diante de Zorobabel aqui, ó, você vai ser Campina. Deixa eu dizer para você, meu irmão, a respaldo de Deus sobre a tua vida. É assim que Deus vai fazer contra todas as forças, contra todas as circunstâncias que estão resistindo à edificação conforme o chamado que Deus tem dado a você. Todas elas se tornarão campinas. Guarde na sua mente o seguinte: quando você está do lado de Deus, Deus está do seu lado. Não, vou ter que repetir isso porque teve gente que ainda não pegou. Quando você está do lado de Deus, Deus está do seu lado. Você pode ministrar isso para alguém hoje? Diz essa palavra para alguém. Se você está do lado de Deus, Deus está do seu lado. Se você está do lado de Deus, Deus está do seu lado. Quem está do lado do Senhor aqui? Quem está do lado do Senhor aqui, meu irmão? A boa palavra para você hoje é que se você estiver do lado de Deus, Ele está do seu lado. A presença das oposições, elas sempre acontecerão, é inevitável. Qualquer projeto que vale a pena nas nossas vidas vai ter algum tipo de resistência. Demônios, circunstâncias, pessoas vão tentar dificultar o nosso caminho. Mas a gente precisa entender que o respaldo do Senhor já é o suficiente para a gente avançar. Com Deus, nós sempre somos maioria. Com Deus, nós sempre somos maioria. Outra coisa fundamental. Além de entender que a gente precisa confiar na graça de Deus, além de entender, confiar que os inimigos já estão sendo derrotados, cuidados pelo Senhor, isso é assunto de Deus. Uma outra coisa fundamental para o êxito ali de Zorobabel e de qualquer pessoa que está num processo de reconstrução na sua vida, é construir um ambiente profético para alimentar a sua fé. Você precisa, mesmo, você quer ter força para continuar? Você escolha bem a sua fonte de força, porque se você não criar um ambiente profético para alimentar a sua fé, você não vai conseguir chegar até o final, não. E isso aqui está implícito na segunda parte do versículo 7. Quando a gente lê aqui, olha: porque Ele colocará a pedra de remate em meio das aclamações, haja graça e graça para ela. É no meio de um ambiente onde palavras estão sendo liberadas. É no meio de um ambiente onde esse ambiente está sendo construído. É ali que nós vamos vencer. Se a gente quiser ou não, o ambiente que a gente vive, as palavras que nós damos ouvidos para ouvir, elas vão influenciar a nossa fé. Querendo ou não. Estando você consciente ou não, muito cuidado, porque às vezes tem ladrões de fé, ladrões de força nos ambientes onde você está que você não consegue nem perceber. Às vezes lá no trabalho você se reúne com aquela galerinha que sempre fala mal do patrão, que está ali para falar e para levantar os problemas do trabalho, para falar do salário que não deu certo, das coisas que não estão boas, do fulano que falou da Beltrana, da coisa. Meu irmão, quando você chega no final do trabalho, você está exausto, você diz: Deus não botou essa porta aqui para mim não, Deus que me perdoe, eu não vejo a hora de sair desse lugar, eu não tenho alegria, a angústia está no teu coração, você não quer nem saber de nada. Faça um teste, essa semana, saia de perto dessas pessoas. Na hora do teu almoço, vai almoçar sozinho. Pega a tua Bíblia, você e Deus vai almoçar, vai ler a Bíblia, vai escutar um louvor. Quer uma dica? Bota um fone no teu ouvido, bota um louvor bem alto para tocar. E se alguém chegar perto de você, fala de Jesus para ela. Vão rapar fora rapidinho. Quando vier para falar alguma coisa, você viu, não sei o que lá. Não, deixa eu te falar, Deus é bom, Jesus quer libertar você.
Eu estou vendo uma áurea preta sobre a tua cabeça. O povo gosta desse negócio, né? Estou vendo uma nuvem de gafanhoto tomando a tua alma. Você está precisando de um descarrego. Vai ver se não foge rapidinho de você. E aí, fulana ficou maluca. Beltrano está surtando. Às vezes a gente tem que dar uma de doido, irmão, para fechar algumas portas que estão roubando as coisas da gente. É ou não é? Às vezes a gente precisa falar umas verdades para poder colocar umas coisas no lugar. Pode ver lá na tua casa. Se junta com algumas... irmãos, deixa eu dizer. Tem às vezes um pessoal da família que vai visitar a gente que rouba a nossa fé. Oh, Deus, tem misericórdia. Livra essas pessoas agora, Jesus. Põe um anjo com espada de fogo na porta da nossa casa. Acontece? Não acontece não, né? Acontece. Eu já ouvi falar. Na igreja que eu fui pregar, tinha muita gente assim. Chega lá, você está crendo, você está confiando. Você sai daqui com a palavra: não, eu vou reconstruir meu casamento, eu vou fazer, vai dar tudo certo. Chega lá, vem logo um enviado das trevas, filho de Baal. Aí vem, entra dentro de casa. Você, vai dar mole? Vai ser boba? Pelo amor de Deus. Olha o que você está fazendo, deixa de ser idiota. Você precisa se erguer, você precisa se levantar. Quando você acaba, você fala: meu Deus, não é que é mesmo? Eu sou uma boba, eu sou um idiota mesmo, eu preciso... O sangue de Jesus está sobre a tua casa essa semana, meu irmão. Eu não estou lá não, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o sangue de Jesus está lá sobre a tua casa. Guarda, sai de perto, por um tempo, só para você ver, que às vezes a gente não vai se livrar dessas pessoas, elas vão estar o tempo todo. A nossa luta não é contra a carne, a gente precisa estar perto delas, mas tem hora que a gente tem que fazer esses testes para ver de onde que é a estratégia, onde que está a estratégia que Satanás está usando. Porque eu acordo bem, estou animado, estou feliz, mas de repente a minha alegria vai embora, de repente a minha força começa a esgotar, de repente a minha esperança, a minha vontade de estar com Deus, de acreditar na promessa do Senhor, ela vai indo embora. Então eu preciso dar esses passos para trás para olhar: peraí, onde é que está vindo? É aqui, Satanás, eu já te achei aí. Capeta das trevas, eu te achei aqui você não vai mexer mais comigo não. Aí quando vier falando, porque você fala: legal, beleza. Então vamos orar aqui a respeito disso. Você está falando tanta coisa, vamos orar. Vamos buscar Deus a respeito dessa situação. Ou então você ouve tanto, está falando, você fala assim: olha só, deixa eu dizer uma coisa, você é muito bem-vindo aqui, vem aqui, toma café, faz o que você quiser. Esse assunto não toca nele. Vamos fazer assim? Dessa situação aí você não precisa cuidar não, porque nem eu estou cuidando. Quem está cuidando é o Senhor. Nem eu estou tendo condição de cuidar disso. Amém, gente? Cuidado com aquilo que você está criando, um ambiente profético que você está criando em volta de você. Porque dependendo de quem se aproxima de você, meu irmão, pode estar sendo um grande roubador de forças. Quantos estão ouvindo o que o Senhor está falando? Então é essencial no mundo espiritual a gente entender que o mundo espiritual funciona pelo poder da palavra. Diga comigo: o mundo espiritual funciona pelo poder da palavra. Se tem uma coisa que o mundo espiritual é movido, é por palavra. Desde o começo Deus disse: haja luz e houve luz. Deus teve que liberar a palavra para as coisas acontecerem. O mundo espiritual acontece por palavras. Cuidado com as palavras que você solta ou que você ouve, porque eles movimentam o mundo espiritual. Então é essencial a gente criar esse ambiente que alimenta a nossa confiança. É essencial você se alimentar de fé, se alimentar de força, se cercando de pessoas que pavimentam o nosso caminho com comunicação profética. Por isso que é importante a gente parar no meio da semana e ir num GT. Que às vezes a gente sai daqui no domingo, aí na segunda já vem um ataque dali, na terça vem no outro, mas na quarta você está lá reunido, aí você escuta uma palavra de Deus, você está conversando com gente cheia do Senhor e diz assim: não, vou guerrear, essa semana nós vamos guerrear junto, nós vamos ver vitória nessa situação. Ei, você está levantando essa resistência sobre você, estou contigo, meu irmão, nós estamos juntos aqui de braço dado, nenhuma arma vai prosperar lá na tua casa, não. É importante a gente participar de ambientes onde a gente está ligado no nível espiritual. É importante a gente perceber para quem que a gente abre o nosso coração. Não abra o seu coração para quem não tem o Senhor. Não busque conselho do ímpio. Pode ser bonzinho, pode ser tudo, pode ser maravilhoso, mas se não estiver nivelado na sua fé, não caia nessa asneira. Não vai abrir o seu coração.
Você está dando alimento para o inimigo. Abra o seu coração com quem é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Crie sobre a sua vida um ambiente que vai fazer você ser edificado, meu irmão. Encha-se de Deus. Outra coisa, sempre que você estiver num grande desafio espiritual, posso te pedir um favor? Honre a aposta que Deus fez em você. Quando você estiver num grande desafio, não abra mão por causa das lutas. Vai até o fim daquilo que você começou. Deus investe o melhor nas nossas vidas. Deus investe o melhor em nós para que tudo que fizermos seja bem sucedido. Mas Ele não investe só para que a gente comece bem. Deus investe também para que a gente termine bem aquilo que Ele mandou fazer. Olha o versículo 9 que diz lá: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e elas mesmas acabarão, para que saibais que eu, Senhor dos exércitos, foi quem me enviou a vós outros. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos, e são elas mesmas que acabarão, para que isso sirva de testemunho. A gente tem que ser pessoas de iniciativa, mas pessoas também de acabativa. Pessoas que iniciam bem, mas pessoas que acabam bem. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você está querendo parar aí? Está se levantando, está vindo guerras contra você, resistências do mal. Deixa eu te dar uma dica, meu irmão. Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. É por isso que a gente fez um acordo, desde quando eu casei lá na minha casa. A gente fez um acordo, eu e a Aline. Nunca entra na nossa casa a palavra divórcio. Eu compartilhei isso com o pastor Dinho outro dia. Nunca entre. Nunca. Chega assim no meio da guerra, não, chega, não dá. Agora vou para casa de mamãe, você vai para casa da sua mãe e vai. Não, vamos ver o que vai fazer desse relacionamento. Não. Deixa eu dizer, no dia que eu casei com ela e nunca entrou a palavra divórcio. Nem sei o que é isso no meu vocabulário. Não tem essa palavra. Não existe essa possibilidade. Nós vamos ter que se resolver e nós vamos continuar seguindo firme. Acabou. Você tem que fazer uns acordos com você mesmo, para que essas palavras de desistência, de vou parar, não aguento mais, está muito difícil, meu irmão, isso não faz parte do seu vocabulário. O seu vocabulário é: com Deus eu sou maioria, o Senhor dos exércitos é pela minha vida. Está difícil sim, está complicado sim, mas é o Senhor quem me sustenta. Hoje pode não parecer nada, mas o meu futuro é glorioso no Senhor. Eu sei que as guerras vêm mesmo, o diabo está aí para matar, roubar e destruir, mas o Senhor está para dar vida em abundância. Não estou falando de negacionismo para você ficar negando as situações ruins, não. Eu estou falando para você botar travas. Aqui a gente não vai. Desistir não é para mim, isso não tem no meu vocabulário. Retroceder não faz parte da minha vida. Parar não significa nada para mim. Eu nem sei o que é isso. Para mim, ou é vencer ou vencer. Então acredite no investimento de Deus. Lançar a mão do arado e olhar para trás é uma atitude que nos coloca como indignos no reino. Para com esse vocabulário. É melhor nem começar do que começar e deixar as coisas pela metade. Perseverança é o fator chave na vida daqueles que colherão com abundância os frutos que Deus tem para você. Se existe uma variante, hoje está na moda falar de variante, mas se existe uma variante que não pode ser excluída na fórmula das nossas conquistas, é o fator tempo. Essa variante ela não pode faltar dentro da nossa conquista. Tempo. Tudo tem um processo. Hoje parece que não está dando em nada, mas o Senhor está trabalhando. Eu estou trazendo essa palavra porque aqui é uma força de Deus para você. Muita gente quer resultado rápido demais, e por querer resultados rápidos, desiste.
Lembre-se, meu irmão, que você não está construindo uma cabana. Deus não está fazendo um puxadinho. Deus não está fazendo uma tendinha do lado de fora. Deus não está puxando uma barraca de campo para você ficar no quintal de alguém. Deus está te dando uma construção maravilhosa. Foi essa visão que eu tive essa semana. Uma coisa extraordinária, que vai além das nossas forças. Deus não chamou você para cabana. Deus chamou você para algo poderoso. E isso leva tempo. E você vai precisar de perseverança. Porque perseverança é o fator mais distintivo da fé. E finalmente, para terminarmos, os irmãos podem me ajudar. Algo que eu quero trazer para você, meu irmão. Porque você olha isso tudo aí e diz assim: tudo bem, pastor, mas eu não tenho nem nada. Tudo que você disse aí eu até entendo, mas olha o que eu tenho. Por onde eu vou começar essa reconstrução? Eu entendo que Deus vai fazer, que é promessa do Senhor, eu tenho que confiar na graça, mas o que eu tenho é tão pouco. Eu não tenho nada. De onde que vai sair força, se o que eu tenho é quase nada? Eu já estou acabando com tudo que eu tenho. Talvez eu mesmo com as minhas mãos desisti, abandonei, desconstruí. Com as minhas palavras eu perdi fé, eu perdi ânimo. Eu já não tenho mais nada. E o Espírito do Senhor olha para você nessa noite e diz: não se preocupe com as coisas pequenas. O Senhor disse para Zorobabel: pois quem despreza os dias dos humildes começos, esse vai se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel. Sabe, meu irmão, Deus estava garantindo aqui que o que era pequeno no início ia se tornar uma grande obra acabada sob a liderança do seu servo. Não se intimide, porque o que você tem hoje para essa reconstrução diante dos seus olhos é muito pouco. Eu tenho pouca paciência, pouca força, eu tenho pouco ânimo, eu tenho pouca esperança. Hoje Deus não precisa de muito não. Não despreze os pequenos começos. Deus não está exigindo de você que você tenha coisas muito grandes. Deus exige de você que você tenha alguma coisa para aparecer diante dele hoje. No caso de Zorobabel foi um prumo. Prumo coloca as coisas no lugar. Prumo é a intenção de nivelar todas as coisas, de não deixar nada torto, nada desalinhado, nada a ponto de cair no futuro. O prumo fala sobre isso. Meu irmão, se existe em você pelo menos o desejo de ver algo bom acontecendo, já é o suficiente para Deus fazer. Se você hoje ainda não foi roubado da esperança em saber que Deus está trabalhando ao teu favor, é isso que Deus quer para trabalhar. Deus quer gente disponível, que não tem nada para oferecer, não tem recurso, não tem estratégia, não tem dinheiro, não tem palavra, não tem nada, mas tem só um desejo. Pai, está aqui um prumo, eu não sei por onde começar, mas eu sei que o Senhor vai ajustar. Na minha casa o Senhor vai colocar as coisas em ordem, no meu trabalho o Senhor vai colocar as coisas em ordem, no meu emprego o Senhor vai colocar as coisas em ordem, na minha saúde o Senhor vai colocar as coisas em ordem. Ah, Pai, eu creio. Ah, meu irmão, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz: esse monte sai daqui, vai para o mar, e ele tem que obedecer. Deus trabalha com aquilo que às vezes para nós é tão pequeno, mas já é o suficiente para Deus fazer. Eu vim aqui da parte do Senhor, meu irmão, te entregar essa palavra, porque eu sei que o inimigo está dizendo: você já não tem mais nada, você já não possui nem forças, você não ora como você deveria, você não lê a Bíblia como você deveria, você não jejua mais, você não faz, você não é digno. Mas, meu irmão, Deus conhece as suas limitações. Você está rastejando, você está sofrendo, você está sem forças, mas o Senhor está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu hoje te levanto. Você não vai orar para ter respostas, você vai orar para ter o meu coração. Você não vai orar só para ver Deus fazer, você vai orar para ver Deus. Eu quero ver o Senhor, abre os meus olhos. Ei, a candelema, a candelema.
o desejo de ver as coisas no seu devido lugar. Meu irmão, se coloque de pé e comece agora a declarar isso.